Olá pessoal, meu nome é João Vitor e vou mostrar um pouco para vocês sobre fontes de sinais no LT Spice. Bom, então vou começar aqui criando um novo projeto e vou adicionar uma fonte de tensão, pesquisando por voltage. Adicionar aqui, vou colocar um terra, vou colocar um fio aqui para a gente poder visualizar mais facilmente a saída dessa fonte de tensão. Vou colocar aqui um label do tipo output com o nome output mesmo. Já vou configurar aqui a nossa simulação, um transiente de ponto 120 de stop time. Vou colocar aqui. Ok. Pessoal, começando com o básico. Se vocês querem configurar uma simples fonte de tensão de nível DC, ou seja, uma tensão contínua, vocês podem clicar aqui com o mouse direito e colocar aqui o valor em DC value, 5 volts por exemplo. Dou um OK, inicio a simulação. Eu gosto sempre de deixar essas janelas lado a lado. Vou adicionar aqui o sinal de saída output, como vocês podem ver, 5 volts, como esperado. Agora, se clicar aqui com o mouse direito em ir em Advanced, eu posso colocar quase qualquer sinal aqui, né, na saída da minha fonte de tensão. Vamos começar aqui então com Pulse. Aqui vocês podem perceber que se abriram vários parâmetros que nós podemos configurar para essa fonte de tensão. Esses dois primeiros aqui fazem referência ao sinal baixo e ao sinal alto da função do meu sinal na fonte de tensão. Então, por exemplo, se eu quero uma onda quadrada, esse aqui vai ser o valor baixo da onda quadrada e aqui vai ser o valor alto. Por exemplo, se eu quero uma onda quadrada que vai de 0 a 5 volts, eu coloco 0 aqui e 5 aqui. Esses dois parâmetros aqui, T-rise e T-fall, são os tempos de subida e o tempo de descida da minha onda quadrada. Como eu quero exatamente uma onda quadrada, eu posso colocar um tempo de subida e descida muito pequenos, né? Não existe um tempo de subida e descida instantâneo, mas eu posso deixar ele bem pequeno. Bom, aqui é o tempo em que a minha onda quadrada vai ficar em alto, por exemplo, vou colocar 5 milissegundos. E aqui é o período completo, ou seja, a soma do tempo em que vai ficar em alto e o tempo que vai ficar em baixo. Se eu quero que o tempo em alto e o tempo em baixo sejam iguais, eu coloco aqui 10 milissegundos, no meu caso, ou seja, a onda vai ficar 5 milissegundos em alto e 5 milissegundos em baixo, totalizando 10 milissegundos. Então vamos dar uma olhadinha aqui. E como já era esperado, 5 milissegundos em alto, 5 milissegundos em baixo. Eu vou adicionar aqui só mais uma região para essa região de baixo ficar menorzinha e a gente conseguir visualizar com maior facilidade. Uma outra configuração que a gente pode fazer é o T-delay, ou seja, um delay inicial no qual a fonte de tensão vai esperar antes de começar a emitir o sinal. Então, por exemplo, se aqui eu coloco 10 milissegundos e executar, vocês podem ver que só a partir de 10 milissegundos é que a fonte começa a emitir um sinal, ou seja, é um atraso, digamos, no início do sinal. Bom, uma outra coisa que eu posso fazer dentro de Pulse é fazer uma onda triangular. Então aqui, por exemplo, eu vou tirar esse T1, eu vou deixar em 0, porque eu quero uma onda triangular de fato, digamos, pontuda, né? Sem nenhuma quebra na ponta. E aqui, o interessante é a gente colocar tempos de subida e tempos de descida grandes o suficiente para que a gente consiga perceber uma certa inclinação. Então, por exemplo, 5 milissegundos de subida, 5 milissegundos de descida, o que dá um período total de 10 milissegundos para uma onda triangular. Então, no OK aqui executando, então como vocês podem ver, uma onda triangular. Ou seja, uma onda triangular é basicamente uma onda quadrada que tem um tempo de subida relativamente grande. Aqui, como vocês podem notar, se eu colocar
um tempo de período maior do que a soma do tempo de subida e tempo de descida, por exemplo, 20 milissegundos, eu vou começar a deixar espaços entre os triângulos. Aqui eu vou deixar 10 milissegundos mesmo. Bom, agora vamos trabalhar um pouco em cima desse T-Rise e T-Fall. Antes os dois estavam em 1 nanosegundo, agora eu deixei os dois bem maiores do que antes. Mas o que acontece se eu, por exemplo, pegar o T-Fall e voltar a deixar muito pequeno em relação ao tempo de subida? Eu dou um OK, executo. Bom, como vocês podem perceber, vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Vocês podem perceber que na verdade eu tenho uma rampa. Nesse caso especificamente é uma rampa ascendente, porque vocês podem perceber que ela está subindo aqui, né? Indo da esquerda para a direita. Aqui o ideal para deixar elas todas juntinhas, né? Ou seja, uma rampa vindo depois da outra, eu posso colocar 5 milissegundos, que é o tempo de subida que eu tenho, né? Executo e pronto, eu tenho uma rampa acontecendo uma depois da outra. Eu posso inverter isso, deixar o tempo de subida muito pequeno e o tempo de subida o tempo de descida, desculpa, muito grande. Executo e agora eu tenho o inverso, uma rampa descendente. Ou seja, todos esses tipos de sinais você pode fazer aqui na função pulse. Bom, aqui eu posso fazer uma onda senoidal. Deixa eu só apagar esses parâmetros que nós temos aqui. Então, por exemplo, se eu quero uma onda senoidal com um offset, ou seja, que ela esteja acima ou abaixo do zero, né, como média, tendo como média o zero, eu posso colocar aqui o valor que quiser. Nesse caso eu vou deixar zero. Aqui eu coloco a amplitude, por exemplo, 2 volts, e a frequência, vou colocar como exemplo 15 Hz. Dou um OK e executo. Como vocês podem ver, uma onda senoidal comum. Se eu venho aqui e coloco um offset, por exemplo, 1 volt, executo. Bom, agora vocês já podem ver que a onda senoidal não está acontecendo mais em torno de 0 volts. Agora ela está em torno do valor que eu coloquei aqui de 1 volt. Agora, eu também tenho aqui esse parâmetro θ. Esse parâmetro θ, ele é basicamente em inglês o damping factor, que significa fator de amortecimento. Então aqui só para vocês visualizarem, eu vou colocar um fator de amortecimento de 9. Esse fator de amortecimento basicamente faz a amplitude da onda senoidal vá caindo conforme o tempo passa. Então, por exemplo, vou tirar esse offset aqui, vou dobrar a frequência para ficar mais fácil da gente enxergar. E vou deixar esse θ como 9 mesmo, dou um OK e executo. Como vocês podem perceber, a amplitude vai decaindo. Se eu aumentar aqui, por exemplo, para 40, dou um OK e executo. E é fácil de perceber que agora está caindo bem mais rápido, né? Então tem basicamente essa ideia. Uma outra coisa que eu posso fazer também, deixa eu só voltar como estava antes para a gente poder comparar. Uma outra coisa que eu posso fazer é que em Φ colocar uma defasagem em graus para o meu sinal. Então, por exemplo, colocar uma defasagem de 30 graus. O sinal agora já não começa mais do zero, ele começa aqui um pouco antes de 1,2 volts por causa da minha defasagem, né? Outra coisa que eu posso fazer também, e isso serve tanto para pulse, para sine ou para outros sinais, é colocar um número de ciclos específico. Se eu quero que, por exemplo, a minha fonte de tensão emita sinal apenas durante, por exemplo, 4 ciclos da minha onda senoidal, eu posso fazer isso. Após 4 ciclos aqui não dá para ver bem, deixa eu colocar aqui 2 ciclos, OK. Então, como vocês podem ver, após 2 ciclos, a fonte de tensão já para de emitir sinal. Agora eu vou mostrar para vocês a função exponencial aqui. Então, basicamente, essa função exponencial é uma composição de duas exponenciais,
Basicamente, então, uma exponencial que sobe e uma outra exponencial que desce. Aqui nós temos novos parâmetros, mas eles não são muito diferentes do que eu mostrei anteriormente. O V-initial é onde o sinal vai começar, ou seja, o valor baixo do sinal, que eu vou deixar 2 mesmo, e o V-posted é o valor do sinal quando ele estiver em alto, que eu vou deixar 5. Rise Delay é bem parecido com esse T-Delay aqui. Então, basicamente, esse Rise Delay é referente ao tempo que a fonte de tensão vai esperar antes que o sinal comece a subir. Como eu quero que ele comece a subir imediatamente no início do tempo, vou deixar aqui 0. Esse Rise tal basicamente é referente ao tempo que o sinal vai levar para subir. Mais ou menos o mesmo acontece aqui com fall tal, que é referente a o tempo que o sinal vai levar para ir de alto para baixo. Nos dois aqui eu vou colocar 8 milissegundos. E esse fall delay aqui é o tempo contado desde o início da origem aqui de 0 segundos, em que o sinal vai começar a cair. Então aqui eu vou colocar por exemplo 40 milissegundos. Ok, executando. Deixa eu abrir aqui a janela de novo. Então, como vocês podem ver, como eu coloquei aqui, o sinal começa em 0 volts, sobe para 5 volts. Ele já começa a subir imediatamente. Se por exemplo aqui vou colocar 5 milissegundos, vocês podem perceber que tem um atraso aqui no início. Vou deixar aqui sem nenhum delay para a gente ver. Aqui, esse rise tal, que é referente ao tempo que ele leva para subir. Se por exemplo eu diminuir pela metade, a gente percebe que ele sobe bem mais rápido. E nesse aqui de baixo, se eu dobrar ele, vocês podem perceber que o sinal começa a cair bem mais devagar. E esse valor aqui, que é referente ao tempo em que o sinal vai começar a cair, ele começa a cair aqui mais ou menos em 40 milissegundos. Se eu, por exemplo, colocar aqui em 80, dá para perceber que o sinal começa a cair muito depois. Então é basicamente isso, o sinal exponencial. Ele tem uma subida exponencial, digamos, e depois uma queda. Bom pessoal, agora eu gostaria de mostrar para vocês uma última função, que é o PWL. PWL vem do inglês, significa função linear por partes. E basicamente isso refere-se a você montar o sinal de saída da sua fonte de sinal como se fosse uma função por partes mesmo. Então aqui por exemplo nós temos os pares time 1, value 1, time 2, value 2 e assim por diante. Então por exemplo, no tempo 0 eu quero que o sinal vá para 5 volts. Em 10 milissegundos eu quero que o sinal vá para 4 volts. Em 20 milissegundos quero que o sinal volte para 5 volts. Em 30 milissegundos eu quero que o sinal caia para 0. Dando um ok e executando. Dá para perceber que ele basicamente criou segmentos de reta aqui para alcançar os pontos que a gente pediu para ele alcançar. Então, por exemplo, aqui no tempo 0 começou em 5 volts, em 10 milissegundos caiu para 4 volts, depois em 20 milissegundos aqui ele voltou para 5 volts, e em 30 milissegundos ele ficou em 0, como vocês podem ver aqui.